Sejam muito bem-vindos a mais um Edscast. Eu sou o Fernando Quilici, host do podcast, e tenho aqui comigo o meu grande amigo, Rafael Fink. Buenas, galera. Sejam bem-vindos a mais esse episódio. E hoje a gente tá com um cara incrível aqui, hein, Fê? É, cara E de o cara peso, é cara de pesado, peso. hein? Pesado. Vai destravar a galera hoje. Vou fazer uma apresentação, minha lição de casa aqui. Minha lição de casa. Boa. Bom, vamos lá. Empreendedor, mais de 7 mil alunos, Uau. trabalha com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Suas redes sociais possuem mais de 350 mil seguidores. Podemos dizer que hoje vive no próximo nível? Buscando o próximo nível. Adamo Sempre em busca. Peçanha com a gente. Muito obrigado aí pelo Bem-vindo. convite. Tamo junto e bora pra cima. Legal. Como é que é Cara, esse bordão aí? Não, vamos começar com essa pergunta. Tipo, Tá. viver no próximo nível. O que seria viver no próximo nível? Show. Todo mundo quer uma vida diferente, né? Todo mundo quer mais dinheiro, quer acesso a uma vida melhor, quer ter mais liberdade, sempre buscando uma próxima vida. Mas eu entendi uma coisa, cara. A gente nunca vai conseguir uma próxima vida sendo a mesma pessoa. Pra você ter mais dinheiro, você precisa conhecer alguma coisa que você não sabe, ter uma habilidade que você não tem. Então você tem que buscar o teu próximo nível sempre, a tua melhor versão. E qual que é o nosso grande erro, né? O erro da maioria das pessoas, quererem viver um próximo nível de vida sendo a mesma pessoa e não dá. Não tem como. E como Entendeu? que você sabe que você tá no próximo nível? Eu acho que olhando pra vida atrás, né? Você olha pra vida que você tinha, se você ganhava R$ 2.000, hoje você faz R$ 10.000, você tá no próximo nível de vida financeira. E aí, seja lá o que for, vida no relacionamento, teu corpo, sempre buscando o próximo nível, saca? Eu não posso dizer pra você que eu tô no meu maior nível porque ele ainda tá por vir. Eu tô buscando esse próximo nível ainda, sabe? E tem um fim? Eu acho que não. Quando se trata de autoconhecimento, que é o que eu falo, é eterno. É sempre a busca por esse próximo nível, sabe? E quando você. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei de quem é, mas diz o seguinte: todo ápice precede uma queda. Quando você acha que você já tá lá, aí você relaxa e você entra na zona de conforto. Uau. E quando você relaxa e entra na zona de conforto, você começa a cair. Porque no universo não existe nada linear e nada garantido, nem estático. Que é o que todo mundo tá buscando. Não veja a hora de chegar lá e poder parar, né? E aí, quando você para, você cai. Não é à toa que a maioria dos aposentados morrem muito rápido depois que se aposentam. Porque você fica com um senso de inutilidade. E não tem coisa pior do que se sentir inútil. Caralho. E assim, acho que nos momentos que você tá na baixa, é o que você mais aprende. Você toma porrada pra Total. caramba. Total. Você cresce muito pessoal, profissional, independente do que acontecer. Tipo, depois de conflitos, a gente sempre sai muito maior do que a gente entrou. Até a pandemia mostra isso, né? Porra. Todo mundo se reinventando, tentando empreender, mudando de área, buscando evoluir, né? Então até isso já mostra, né? Que a galera tem que tá buscando evoluir. Legal. É, Foda. tem uma frase que diz que quando a água bate na bunda, o bebê aprende a nadar, É. não é? E que, cara, ou a gente faz acontecer, ou você afunda ou você nada. Tem uma situação na vida que a vida te coloca isso, né? Você tá lá lascado, passando por uma treta gigante, aí a vida fala, você tem duas opções. Ou você afunda e começa a reclamar e não vai mudar em nada, ou você aprende com a situação. E, cara, todo problema tem um ensinamento. Todo. Aí você aprende e resolve. Aí você vai pro próximo nível. Legal. Então esses desafios da vida servem pra isso, cara. Os desafios não estão aqui pra nos punir. São degraus que a vida tá nos apresentando. Olha aí, isso aqui você não tá vendo. Só que aí você pode olhar de duas formas. Ou falar por que isso tá acontecendo comigo, ou perguntar o que a vida quer me ensinar com isso. E se você muda a pergunta, sempre tem uma resposta ali, sempre tem um ensinamento. Teve alguma vez, algum momento aí que você ficou registrado na tua vida que a água bateu na bunda, tipo assim, cara, isso aqui me mudou. Várias vezes. Putz, várias vezes. Vamos falar de negócio, já que nós estamos num podcast de negócio. Antes de trabalhar com marketing digital, eu tinha uma empresa física, uma escola profissionalizante na área da construção civil, Legal. onde a gente ensinava pedreiros, mestre de obra, eletricista. Era uma parte da construção civil que não tinha formação. Normalmente pedreiro aprende, né, de pai para filho e por aí vai, eletricista. Então eu criei uma empresa disso. 4 anos depois, em 2018, eu vendi essa empresa para um cara, primeiro cara que apareceu. Por quê? Porque não era meu propósito. Eu fazia só por dinheiro. Mas eu não tava mais feliz trabalhando nessa empresa.
E o primeiro doido que apareceu, eu vendi de forma parcelada. O cara comprou e nunca me pagou. E eu fui morar na Austrália. E eu tava esperando receber essas parcelas para que eu pudesse viver na Austrália. Putz. E aí o cara nunca pagou, eu tava lá, falei, não vou voltar pra ficar, deixa pra lá. Lá eu trabalhei de garçom pra poder custear minha escola de inglês, minha vida lá. E foi incrível, cara. Eu poderia ter ficado reclamando, né? Isso me fez crescer, isso me fez aprender inglês mais rápido. Mas o pior não tá aí. O pior foi que esse cara, ele fechou essa empresa sem falir, sem mandar ninguém embora. Anos depois, minhas contas pessoa física estavam todas congeladas, porque os funcionários colocaram no pau, processaram a empresa. Como não tinha nada no nome desse cara que comprou, procuraram o antigo sócio, que era eu. Nossa. Então eu perdi muito dinheiro com essa transação. De ficar assim, o que eu vou fazer agora? E você Você tava na Austrália? Austrália. Não, eu já tava no Brasil. Tava no Brasil. Isso é que ano, mais ou menos? Cara, 2 anos atrás. Cara, 2 anos atrás. Ah, mano. E aí, eu falei assim, eu fiquei puto, lógico, né? Não vou falar que eu não tenho emoção. Porra. Só que eu falei, vou me permitir ficar puto por um dia. Esse é meu prazo. Por um dia. E aí, depois eu vou buscar uma solução. E, cara, eu aprendi, assim, que na vida existe uma lei que é a lei do aumento. Aquilo que você foca, expande. Se você foca no problema, o problema vai se tornar um monstro e vai se tornar maior que você. Mas se você foca na solução do problema, a solução que vai crescer, que vai expandir. Então você para de ficar falando do problema, ai meu problema, e começa a falar quais são as possíveis soluções. E eu pensei, a possível solução pra isso é eu trabalhar igual um monstro agora. E sabe o que é mais engraçado? Nessa época que aconteceu isso daí, eu estava na zona de conforto. Eu estava na zona de conforto. Porque eu tinha um dinheiro na minha conta que me sustentaria por 1 ou 2 ou 3 anos sem eu fazer nada. Então, o animal que tá com a barriga cheia não sai pra caçar. Eu tava de boa. Foi a vida, cara. Eu tenho certeza absoluta. Eu acredito em Deus, na espiritualidade, nas mensagens. Acredito muito nisso, nas mensagens do universo. E eu tenho certeza que foi Deus falando assim, cara, você tem um propósito muito maior. E você tá muito folgadão aí. Eu vou puxar o teu tapete pra ver se você acorda. E aí foi o que aconteceu. Então, nesses últimos 2 anos, eu tenho trabalhado de uma forma muito mais profissional, com muito mais foco. Isso tem me trazido muito mais preenchimento, muito mais autorrealização, muito mais sentido naquilo que eu tô fazendo. Nesses 2 anos atrás, você tava na Austrália. Você já tava também no digital? Tava empreendendo com digital? Sim, ou faz ainda 5 não? anos que eu tô no digital. Eu legal. comecei em 2018. Estamos em 2023, né? Foi Entendi. quando eu vendi a escola. Eu Entendi. vendi pra fazer só isso que eu faço. Legal. mas você começou no digital através do YouTube. E aí, qual foi o caminho que você traçou dentro do digital? Porque onde você começou para onde você está hoje, teve uma história toda que você desenhou. Como que foi o início? Quando você falou assim, putz, aqui eu tenho uma bela oportunidade. E eu pergunto por quê? Porque muita gente que assiste nós está começando. Isso daí é uma dor latente. Então, assim, você identificou uma oportunidade a partir de algo. Sim. Eu comecei no digital por propósito. Eu sou formado em engenharia ambiental, não me encontrei na área, como a maioria das pessoas que se formam são frustradas, porque faz por causa do pai, da mãe, da sociedade. Então eu tava perdido no que eu faria da minha vida. Daí eu fui empreender, porque eu pensei o seguinte, cara, emprego não vai dar o dinheiro que eu quero pra ter a vida que eu quero, com liberdade, eu queria viajar pelo mundo, eu queria morar num lugar legal, enfim. Eu falei, o caminho é empreendedorismo. Eu tentei algumas vezes, quebrei algumas vezes, mas uma vez eu acertei, quando eu montei uma escola profissionalizante no Nordeste. Depois de 4 anos trabalhando nessa escola e fazendo uma grana muito legal, então eu era um cara, eu cresci na periferia de São Paulo. Eu ganhava R$1.300 por mês trabalhando no banco. De 2013, que eu ganhava isso, pra 2014, eu estava tendo um prolabore de 30, 40, 50 mil reais. Porra, foi uma diferença absurda pra um cara de 25 anos na época. 4 anos depois, aquilo já não me preenchia mais. Eu entendi que não era só grana. Entendeu? Grana é legal, mas eu não gostava mais do que eu fazia. Eu tava com um carrão, uma motona, um apartamento de frente pra praia, viajando pelo mundo. Mas eu comecei a me perguntar, cara, será que a vida é só acordar, trabalhar de forma mecânica em um trabalho que você não gosta, pra ganhar dinheiro e comprar coisas que você não precisa, pra tentar impressionar pessoas que não estão nem aí pra você? Essa é a corrida dos ratos. E tem a corrida dos ratos dos pobres e dos ricos também, sacou? E eu já vivi as duas. E eu falei, não quero. Qual que é meu propósito? Comecei a me questionar pelo meu propósito. O que eu gosto de fazer de verdade? Para que o trabalho não seja apenas um meio para chegar num fim.
Porque senão é uma tortura, cara. Imagina só, segunda, terça, quarta é um saco. Não vejo a hora de chegar sexta-feira pra que eu me livre disso aqui. Então você tá matando a tua vida inteira em prol de um salário, em prol de férias. Isso não faz sentido nenhum. E aí eu comecei a olhar para o marketing digital como uma forma de expressar aquilo que eu estava sentindo, aquele conhecimento que eu tinha, e ao mesmo tempo empreender com liberdade. Foi quando eu li o livro do Tim Ferriss. Trabalhe 4 horas por semana e fique rico. Já leu esse livro? Eu não li, mas eu ouço muito Eu bem. li uma fala muito parte bem. só. Cara, esse livro é fundamental para todo empreendedor que busca empreender no digital e ter uma vida mais livre. Ele passa várias sacadas de produtividade, muito incrível. E nesse livro ele falava sobre as musas. O que são as musas? É você ter alguns produtos digitais que vendem enquanto você está fazendo outras coisas, mesmo assim eles estão vendendo, e que te proporciona ter liberdade financeira, geográfica e de tempo. E eu falei, nossa, isso aqui é para mim? Pô, Meu Deus. E nessa época, eu estava estudando muito desenvolvimento pessoal. Isso tinha transformado muito a minha vida. Tinha me feito fazer muito dinheiro, mudar a minha mentalidade. Porque você sabe que quando você muda a sua mentalidade, você muda seu comportamento. exato. Mudando seu comportamento, você muda a sua vida. Não é? Uma bola de neve. É uma bola de neve. Todo problema financeiro é um problema de mentalidade e de comportamento. E eu queria passar isso para outras pessoas. Respondendo agora a tua pergunta, eu encontrei no digital uma forma de monetizar o meu propósito, ganhar dinheiro com aquilo que eu gosto e, ao mesmo tempo, não precisar ficar preso num prédio, num escritório, em uma empresa. Poder viajar o mundo, que é uma coisa que eu amo, fazendo algo que faz muito sentido pra mim. Então, eu comecei gravando um vídeo pro meu canal do YouTube, sem saber o que ia dar. Cá estou eu. Caraca, que legal, que legal. E aí você ia passando a mensagem, você dava aula, como que você começou a entender? Tipo, a minha oportunidade está aqui. E agora? Cara, eu comecei simplesmente expressando uma coisa que eu tava vivendo. Então, eu não sabia absolutamente nada de marketing digital. Eu fiquei alguns anos empreendendo no digital sem saber direito o que eu tava fazendo. Só que o negócio era tão genuíno que começou a dar bom. Então, cara, o primeiro vídeo que eu gravei se chamava Realidade é Percepção. Eu entendi que se eu mudasse a minha percepção da realidade, eu mudava a realidade. Então, eu falei, vou falar sobre isso. Comecei a falar sobre isso. Um outro sobre crenças limitantes. Depois eu falei sobre hábitos. Depois eu falei sobre pensamento positivo. E fui vindo, de forma generalista. Desenvolvimento pessoal. E aí fui crescendo, né? Agora, nos últimos anos, que eu tô focando um pouco mais. Hoje meu foco tá em ajudar pessoas a terem mais clareza de qual é o propósito delas e como monetizar esse propósito através da criação de um negócio digital, mais especificamente mentorias. Legal. Ô, Adamo, sobre esse teu início, eu vejo que quem está entrando no mercado digital acha que tem que ter as melhores ferramentas, o melhor conhecimento, estar Grana. aprofundado, grana. Esse teu início, tu tinha uma estrutura por trás para iniciar de uma forma ou não? Cara, você deu a cara a tapa e fez o negócio acontecer. Como é que foi? Quando eu comecei, a única coisa que eu tinha era um editor de vídeo. Eu não sei editar um vídeo. Nunca editei um vídeo na minha vida. Então, como eu já era empreendedor antes, eu tinha muito esse negócio na minha cabeça de delegar, Boa. certo? Mas eu não comecei com uma grande estrutura. Eu falei assim, quais são as coisas que alguém faria melhor do que eu para que eu não perca muito tempo com isso? Nossa. Então, foi um editor de vídeo. Eu pagava R$ 50 por vídeo, entende? Então, se você postar 4 vídeos por mês, um por semana, dá R$ 200. É pouco. Você ajuda alguém pagando alguém e tem um resultado muito melhor, porque o cara faz só isso. Especialista nisso, né? Especialista nisso. E você fica ali no que você é bom. E esse é um erro que eu vejo muito em muitos empreendedores iniciantes, quando eu vou dar mentoria. A pessoa fica perdida. Ai, meu Deus, mas eu não sou designer, eu não sou editor, e eu não sei fazer tráfego pago. Eu falei, você não precisa fazer tudo isso, só se você quiser. É. A pessoa, ela pensa que ela vai ter que estudar tudo pra fazer tudo. Eu acho desnecessário. Sim. Principalmente essas coisas mais automáticas, essas coisas mais, sabe, mais mecânicas, assim. Operacional. Operacionais. Alguém precisa fazer na operação do negócio. Concordo contigo. Eu acho que hoje ainda com a inteligência artificial a gente tem muita facilidade com muita coisa. Pô. Então, assim, para quem está começando, muitas vezes só com o celular consegue fazer muita coisa, muita coisa. E aí o que falta é muito do que você trata, que é constância, que é acreditar, que é dar o passo mesmo e entrar de cabeça.
mas eu vejo que o medo congela as pessoas. E o que que você diria para uma pessoa que tá começando, que tá nessa fase, tipo, congelada, fala assim, ah, não sei, tenho medo. É medo, na verdade. Medo sem Uhum. apoio da família, ninguém Uhum. incentivando também, que acontece na maioria das vezes. É. A pessoa precisa entender que o maior de todos os riscos é não fazer nada. Esse é o maior de todos os riscos. Porque a pessoa fica pensando, mas e se eu tentar e der errado? Ok, mas se você não tentar, já deu Deu errado. errado. Pô. Aí você precisa pensar, o que que vai acontecer se eu continuar sendo a mesma pessoa? A pessoa já tá infeliz com o resultado que ela tá tendo, já não gosta da vida que tem, ganha pouco e fica com medo de tentar alguma coisa que possa dar certo, com medo de dar errado, com medo do julgamento dos outros. Isso não faz sentido nenhum. Então a pessoa precisa entender que ela tem só essa vida. E que se ela não arriscar em nada, ela precisa ter um outro medo, que é o medo de chegar no final da vida com o pior sentimento que ela pode sentir, que é arrependimento. O arrependimento de não ter dado o melhor, o arrependimento de não ter trabalhado com propósito, o arrependimento de ter aceitado uma vida mais ou menos por medo. Medo do julgamento, medo da opinião dos outros, medo de tentar e dar errado. O Brasil tem um julgamento muito errado sobre dar errado, sobre tentativa e erro, como se o erro fosse algo ruim. Mas o erro é a coisa mais natural da vida, cara. Para pra pensar como a gente aprendeu a andar, como a gente aprendeu a ler. É natural, não tem como você tentar alguma coisa e dar certo na primeira, é muito raro. Todos os grandes players, grandes empresários, grandes músicos, grandes artistas erraram pra caramba. O problema não é errar, o problema é não aprender com o erro, sacou? É ficar insistindo no mesmo erro. Mas se você tenta alguma coisa, você erra, você tira informação disso. Você vê o resultado. E aí, se você não leva pro lado pessoal, não fica chateado com o resultado, entende que é tudo tentativa e erro e resultado, e aí você acerta na próxima, não tem como. É matemático. Eu vivi algum tempo da minha vida como comissário de voo. E a galera ganha um salário muito bom, né? Comissário, comandante, piloto de avião. E o medo da galera é sair da aviação por causa do salário. Eu vejo também que a bolha em si, as pessoas influenciam muito a volta de não dar esse passo de, pô, de repente tentar empreender, tentar ganhar mais. A bolha em si, as pessoas que estão à volta têm uma grande influência na nossa vida. Como contornar isso? Como sair dessa bolha? Uhum. Eu, por exemplo, até trazendo esse caso da aviação e também um outro caso, eu venho do interior, uma cidadezinha pequenininha lá do sul. É uma outra bolha. É difícil você sair daquele ambiente. Então, quem está numa situação dessas hoje, onde as pessoas influenciam muito a volta, de certa forma também dá aquele medo em si, enfim, de, sei lá, decepcionar o pai, os amigos e tudo mais. Como é que agir numa situação dessas? Sim. Muitas pessoas escolheram a faculdade que os pais queriam, se Eu fui um tornaram desses. médicos, advogados ou tocaram a empresa que o pai tinha para agradar os pais. Só que aí ela se deparou com um buraco porque ela não gosta daquilo, um buraco nela mesma. Ela não é satisfeita com o trabalho dela. Eu chamo isso de gaiola de ouro. A pessoa, pros outros, tá muito bem. A pessoa olha a vida da pessoa, uau, ela tem um carrão, tem uma casona, é médico, é advogado, é empresário, é piloto de avião, sei lá. Só que, no fundo, ela não gosta do que ela faz. E aí a pessoa tem que se fazer uma pergunta: será que eu vou viver uma vida inteira pra agradar os outros e ser infeliz? Pô. E por que eu chamo isso de gaiola de ouro? Porque todo mundo olha a vida da pessoa e bate palma. Só que, no fundo, ela não é feliz fazendo o que ela faz. Isso não é sucesso. Uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito que ele diz: sucesso sem felicidade não é sucesso. Porque no final das contas, o que você está buscando? Com dinheiro, com liberdade, com uma casa legal, se sentir mais pleno, mais feliz, mais conectado com a vida. Então, chega um momento da vida que a gente tem que desagradar os outros para agradar a nós mesmos. Isso não é desrespeitar os pais, nem ninguém. É só ser sincero consigo mesmo e dizer: pai, mãe, muito obrigado pela preocupação. Eu eu admiro isso, eu gosto disso, mas tá na hora de eu seguir meu próprio caminho. E vou fazer aquilo que meu coração chama pra eu fazer. E pronto. E qual que você acha que são os sinais? Porque muitas vezes a pessoa, ela
não está feliz, mas ela não consegue identificar o que está acontecendo, porque é a transição, né? Ela fala, cara, não é isso que eu quero, mas ela também não sabe o que ela quer. É uma fase muito difícil da vida, porque a pessoa se encontra num limbo ali, porque ela não sabe Pô. para onde ir, ela não sabe se ela tá feliz, o que ela faz, ela não sabe se o problema é ela. O que você acha que é um sinal que a pessoa identifica, falando, amigo, vá buscar o seu propósito, vá momento, buscar né? algo, agora é o momento. O que você acha que a pessoa tem que identificar nela mesma? Uhum. Profundo, hein? Legal essa pergunta, muito boa, muito importante. Existem duas formas da gente agir no mundo. Uma delas é uma ação compulsiva e outras é uma ação consciente. O que é uma ação compulsiva? Quando tem muita resistência naquilo que você está fazendo, você reclama de ter que ir para o trabalho, você reclama de ter que fazer o seu serviço, você não gosta, é uma ação compulsiva. Qual é o resultado disso? Ansiedade, depressão, insatisfação. Só que tem uma ilusão que a pessoa pensa: quando eu for promovido, eu vou ser mais feliz. Quando eu receber um aumento, eu vou ser mais feliz. Em algum outro momento, eu vou ser mais feliz. Só que durante todo o processo do meu trabalho, eu sou infeliz. Eu sou ansioso, eu sou estressado. Então, a sociedade normatizou viver estressado. Normatizou viver ansioso. E não é normal, velho. O que é uma ação consciente? É você desfrutar o ato de trabalhar em si. Isso traz um paradoxo muito louco. Não existe se tornar bem-sucedido. Existe apenas ser bem-sucedido. E qual que é a diferença? Quando você faz uma coisa bem feita, você entra em flow. Sabe? Quando você está numa atividade que você fica imerso ali por 1, 2, 3, 4, 5 horas e você nem vê o tempo passar, quer dizer que você estava desfrutando o processo. Quer dizer que você estava fazendo algo de forma plena e bem feita. Se todos os dias você desfruta o processo de trabalhar e você entra em estado de flow, você está fazendo um bom serviço. Então você já é bem-sucedido naquilo que você faz. Como consequência, você vai ter resultado. Entende? Então você já é bem-sucedido. E o resultado que você espera no futuro nada mais é do que uma manifestação e um florescimento do que você faz no momento presente. Caraca, Fez sentido? total, porque eu lembro que eu carregava algo desde de moleque, que eu escutava de domingo à tardezinha, começava a musiquinha do Faustão, já me dava aquele, nossa, amanhã é segunda-feira, meu Deus, e isso foi eu carreguei isso por muito tempo, tipo, vivia Um a peso. semana querendo chegar ao final de semana. Chegava no final de semana, não aproveitava praticamente nada porque era rápido, já tinha que trabalhar. Cara, e era desesperador. E aí, quando também, na minha história, eu morei fora do Brasil, trabalhava na indústria. E quando eu resolvi mudar de vida, mudei para Florianópolis, cara, hoje para mim não importa se é segunda, se é quarta. Por exemplo, amanhã é feriado, não vai mudar nada, cara. Adoro trabalhar, vou Descobrindo trabalhar agora. amanhã a gente vai receber gente aqui para conversar. Tipo, é, muda completamente o jogo. O jogo vira outro, tipo, não importa se é segunda, se é domingo. Não, cara, tá legal, tá massa, tá massa. Aí você Uhum. fala, cara, tava fazendo tudo errado. A gente é Agora. condicionado a viver assim, tá ligado? A gente é condicionado, quando a gente é criança, entrega um script pra gente. Vá para a escola, tire boas notas, depois entre em uma boa faculdade, depois consiga um bom emprego. Mesmo que você não faça a mínima ideia de quem é você, de quais são os seus talentos, do que você é bom, do que faz sentido pra você, não importa. O que importa é o status. O que importa é conseguir um emprego e ter segurança e estabilidade. Por que você não faz um concurso público? Aí as pessoas vão buscando status, concurso público. Aí o que acontece? Não estou dizendo que concurso público é errado, mas se não tem nada a ver com você, meses depois você vai ter uma desmotivação bizarra. Não é à toa que tanta gente do concursada é infeliz. Desanimado. Te atende, parece falando, nossa senhora, ei, acorda aí, porra. Péssimo. Entendeu? Péssimo. Por quê? Porque a pessoa tá ali sobrevivendo. São zumbis, cara. Só que eu não culpo essas pessoas. Nós somos doutrinados a ser assim. Segue esse script. É o script da ilusão, o script da Matrix. Não é à toa que os índices de ansiedade e depressão não param de crescer. Isso só vai mudar quando as pessoas pararem de olhar pra fora e começar a olhar pra dentro. E falar assim, cara, o
que faz sentido pra mim. E hoje, desculpa. Hoje nós estamos na melhor época da humanidade para você poder viver do seu propósito. Antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós, tinham 7, 8 opções de profissões, não é verdade? Era Você limitado. vai ser engenheiro, médico, advogado, sei lá, construtor, alguma coisa assim. Obrigado. Hoje em dia, existe isso aqui, que você pode usar de duas formas. Ou como um consumidor passivo, que fica ali vendo o cachorrinho, cachorrinho, a vida dos outros, ó o gatinho, TikTok. TikTok, e SMR. fica ali na alienação total. Ou a pessoa olha pra isso aqui e fala, cara, isso aqui é uma máquina de mudar o mundo. Maravilhosa. Isso aqui é uma máquina de impactar pessoas. Eu tenho um conhecimento. Ou eu vou buscar um conhecimento. Eu vou ler 3 livros bem profundos acerca de um assunto que eu gosto. Eu vou começar a falar disso. Responder caixinha de pergunta, gravar vídeo, gravar conteúdo, impactar outras vidas e fazer alguma coisa que tá no meu coração. Automaticamente a pessoa começa a fazer dinheiro com uma coisa que ela curte, ajudando pessoas e transformando o mundo. É só escolher de que lado a pessoa quer ficar. Ou consumidor passivo, ou um produtor que vive com propósito. Caraca. Ô, Adamo, até a gente falou sobre propósito. Cara, eu vivi durante um tempo aí sem saber de fato qual que era o meu propósito, tanto de vida, no trabalho e tudo mais. Você mencionou antes que você passou por uma fase de uma vida rica, uma fase da vida pobre, para depois você descobrir o teu propósito. Qual que é o caminho de fato para a gente entender? Pô, isso aqui é meu rumo, é para cá que eu vou, é isso que eu vou botar energia agora. Como é que faz pra gente identificar isso? Cara, sair do universo da competição e entrar no universo do lifestyle ideal pra você. É muito importante você definir, primeiro entender quais são os seus valores. Fazer uma lista de valores. Quais são os meus valores? Eu tenho como valor muito grande liberdade. Outro valor, paz de espírito. Então, crescimento também é um valor. Sim. Só que ele não vem antes de paz de espírito. Ele não vem antes de liberdade. Tem pessoas que, por falta de autoconhecimento, elas buscam crescimento acima de tudo. E acreditam que o crescimento só vai resolver tudo. Será? Se fosse assim, não teria tanta gente rica e infeliz, não é verdade? Tantos grandes empresários. Então, o cara, ele abre mão da saúde, ele abre mão da família, abre mão do divertimento, não se permite nada e não tem tempo pra nada. E fica buscando cada vez mais crescimento. Daí o cara tá gordão, pilotando, dirigindo um Porsche, só que apático, infeliz. Então, respondendo a sua pergunta, é muito importante que o cara defina o que é sucesso pra ele. Sabe? Aonde eu quero morar, como eu quero viver, quantas horas por semana eu quero trabalhar, como eu quero trabalhar, com quem eu quero trabalhar e pra que eu quero esse resultado. Quando você define isso com clareza, você vai chegar num número. Que pode ser 50 mil, 100 mil, 150 mil, não sei. Cada um tem o seu número. E não estou dizendo para você se limitar a isso. Só que se observa. Se você não está vendendo a sua alma, o seu tempo, as suas relações, para chegar num número que nunca tem fim. Porque é um buraco sem fim, cara. Vocês já perceberam que é um buraco sem Com fim? certeza. Se o cara, um dia o cara pensa. Eu lembro que quando eu era novo, mais novinho, que eu morava na periferia, tudo que eu queria era terminar a faculdade e conseguir um emprego de 3, 4, 5 mil reais. Se eu tivesse um emprego de 5 mil reais, eu Tava tava no lindo. céu, meu Deus. Nossa, de segunda a sexta. Nossa senhora. Estourou. Meu Deus, estourei no norte. Aí o cara chega lá, aí não é isso. Daí chega no 50 mil, aí não é isso. Aí chega no 100 mil, ah não, quando tiver 200 eu vou ficar tranquilo. Aí chega no milhão, não, quando tiver 2 milhões aí eu fico de Tá boa. lindo. Irmão, é um buraco sem fim. E aí a pessoa ela entra numa ilusão. Que existe um pote de ouro no final do arco-íris. Quando eu chegar nos 100 mil, eu vou ser feliz. Quando eu chegar nos 500 mil, eu vou ser feliz. Quando eu chegar no milhão, quando eu me aposentar e morre, nunca fui feliz. A felicidade, ela só tá no momento presente, cara. Ela tá no aqui e no agora. Não tem nada que aconteça no futuro, nada que vai te trazer felicidade. Mais do que hoje. Sacou? Você deu uma breve introdução sobre o propósito. Como que uma pessoa consegue entender o propósito dela? O que que ela tem que fazer? Você falou, ela tem que botar os valores e tal, mas o que mais ela precisa parar, pôr a bunda na cadeira e pensar, pô, esse aqui é o meu propósito. O que que ela tem que pensar? Porque é algo muito profundo, assim, e principalmente quando a gente está conversando com muita gente jovem,
que ainda tá na questão, pô, vou ter meu salário, vou ganhar meus 5 conto, vou estar bem pra caramba. E aí entende que o buraco é bem mais embaixo, porque não tem final, é sempre vou ter mais, agora eu vou ter filho, aí o filho tem que se formar, e quando você vê, você já tá com 80, 90 anos e passou todo o tempo. Passou todo o tempo e não chegou aquilo que você estava buscando. O que a pessoa tem que pensar de como que ela vai encontrar o propósito dela? É algo bem profundo, mas existe uma maneira didática de falar sobre isso? Sim. Existe um cara chamado Abraham Maslow, um psicólogo que desenhou a pirâmide da hierarquia das motivações humanas, né? Então, a base da pirâmide de Maslow é sobrevivência. Quando a pessoa precisa só pagar as contas, ela precisa pagar um aluguel e colocar comida na mesa, esse é o propósito dela. Depois ela vai avançando na pirâmide de Maslow, que é social, sexual, necessidades que a pessoa precisa de contato humano, de amizades, de relacionamento amoroso, filhos e por aí vai. Depois a pessoa continua. Poder. É uma necessidade de liderar um grupo, de ter um podcast, de impactar pessoas, de ser um líder de movimento. Depois vem a necessidade de autoconhecimento e autorrealização. Depois que a pessoa já paga as contas, não está mais desesperada por dinheiro, já tem os bens materiais que ela queria. Depois que a pessoa consegue um namorado, uma namorada, amigos, ela se ajeita socialmente. Depois que a pessoa começa a buscar por autoconhecimento, que ela vai buscar, vai começar a olhar para dentro, vai entender o que me faz feliz, o que não faz feliz, ela vai buscar essa parte de autorrealização, que é viver o propósito. Que bem material nenhum, namorada, namorado, família, casamento, não vai preencher. Autorrealização. É eu me realizar naquilo que eu faço. Agora, vindo para a parte mais didática, de como entender o que vai me realizar. Primeiro, cara, o que você gosta de fazer? Olhar para suas paixões. A pessoa pode se perguntar, se eu não precisasse de dinheiro e nem agradar ninguém, o que eu faria até de graça? Aí a pessoa vai ter uma pista. Segundo, o que o mundo precisa? Qual é a causa no mundo que me incomoda e que eu gostaria de ajudar a resolver? Vocês, por exemplo, o empreendedorismo digital, o empreendedorismo, alguma coisa assim. Tem pessoas que vai ser a culinária, tem pessoas que vai ser a causa das crianças, dos velhinhos, ou um cabeleireiro, que seja, um barbeiro, se ele curte o processo de cortar cabelo. E o mundo precisa disso, né? Depois, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Então a pessoa pode olhar para o digital, que é uma forma de fazer dinheiro com isso. E por fim, quais são os meus talentos, as minhas aptidões? Então quando a pessoa encontra o talento dela, que ela pode trabalhar, não é ser excepcional, algo que ela já tem uma predisposição. Depois, o que ela gosta, porque tem que gostar, tem que desfrutar o processo. Depois, a causa no mundo, o problema que ela quer ajudar a resolver, isso é servir. Estamos aqui para servir. E por fim, o que dá dinheiro. Daí ela encontra uma coisa que é conhecida como Ikigai, que é razão de viver. Entendeu? Boa. Foda. Cara, a cabeça tá explodindo aqui, tem várias coisas que tô tentando organizar. Beleza, a gente falou de propósito, legal. Aí eu tenho uma dúvida agora, que eu até vejo que a galera posta muito no Instagram, que é referente, trabalhe enquanto eles dormem. O que você acha dessa galera que, tipo assim, trabalha de segunda a segunda para conseguir realizar seu sonho, conseguir empreender, chegar mais próximo do seu propósito? Tu acha que é um caminho saudável ou não? Não. Não é um caminho saudável. Hoje em dia, ficou comum tomar remédio para viver. Então, esses workaholic, que tá na moda, trabalha enquanto os outros dormem, trabalhe enquanto os outros se divertem, porque um dia você vai ter tudo e vai provar pra todo mundo que você deu certo. Tome um Rivotril para dormir, esqueceram de falar isso. Tome um remedinho pra acordar, um Venvance, uma Ritalina, aí você fica pilhadão durante o dia e à noite você toma um pra dormir. Mas um dia você vai ter um Porsche, um dia você vai ter uma Ferrari, um dia você vai ser feliz com todas essas coisas. Ilusão, irmão. Não precisa disso. Eu já não cheguei a esse extremo, mas eu entendi que não precisa disso, né? Eu fui um cara que não me permiti desfrutar. Eu achava que em algum outro momento eu ia poder desfrutar. E chegou um momento que eu tava me sentindo oco, vazio, estressado, ansioso, fazendo dinheiro, mas, cara, aonde eu quero chegar com isso? Então, você não precisa ser 8 nem 80. Imagina que o 8 é os carpe diem. São os caras que só querem viver a vida e não querem fazer nada. Os vagabundo, que vive sustentado pela mãe e pelo pai.
Não faz sentido, é uma vida vazia e que o cara vai precisar buscar válvulas de escape pra ter um pingo de realização na vida ou de prazer. São os caras que são viciados em droga, pornografia, Netflix, celular demais e por aí vai. E tem os 80, que são os workaholic, que abrem mão de qualquer tipo de prazer na vida, de divertimento, de fluidez pra viver uma vida buscando algo no futuro que também nunca vai encontrar. Mas você pode ir pelo caminho do meio. O que é o caminho do meio? É você abrir mão de certos prazeres agora pra construir algo no futuro, desde que você não acabe com a tua saúde física, mental, nem com as suas relações. E pra isso não é ficar ocupado o dia inteiro, não é dormir mal, não é. É você fazer um bom trabalho naquilo que você se propõe a fazer. Produtividade não é fazer um monte de coisas. Produtividade é eficiência, é trabalhar de forma inteligente. É você se propor a fazer uma coisa que pode ser uma ou duas coisas no dia e fazer aquilo de forma bem feita. Você vai ser produtivo e vai chegar onde você quer. Só que sem pressa. Pra que pressa, cara? Né? Essa correria toda é pra quê? A gurizada aí de 18 anos, 17 anos, querendo ficar milionária já, achando que tá atrasado, né? É muito Eu comum isso, é recebo muito muitas louco isso, mensagens né, assim, cara? Adamo, os caras perguntam, tenho 18 anos e tô perdido, cara, tô atrasado. Eu falo, não, você tá começando agora. Você tá começando 18 agora. anos, A cara. sociedade, ela cria linhas imaginárias de chegada, né? É. Ah, com 18 você tem que estar entrando na faculdade, com 22 você tem que estar empreendendo, com 25 você precisa estar milionário, com Nossa. 30 no máximo tem que estar casado com filhos, e se você não bater essas linhas de chegada, você tá atrasado. O que as pessoas não param pra pensar é que tem o cara que casou com 20, se divorciou com 22. Tem um cara que ficou milionário com 25 e teve burnout com 27. Teve o cara que se tornou empresário bem-sucedido com 30 e faliu com 32. Ou infartou com 35. Pô. Então, assim, cada um tem um tempo, Não. sabe? Não dá pra você ficar se comparando com os outros, porque isso só vai trazer insatisfação. Toda vez que você se compara, você para de agir. Compara-ação. Quando você se compara, você para de agir. Porque você sempre acha que tem alguém melhor do que você. E que o que você tá fazendo não é bom o suficiente. E a comparação é um jogo perdido, cara. Sempre vai ter um cara mais bonito do que você, mais inteligente do que você, mais rico do que você, performando mais do que você. Só que nunca vai ter alguém como você. Você é original. E nós estamos vivendo numa grande crise, que é a crise de identidade, é a crise de inautenticidade. Porque é tanta gente falando o que você tem que fazer no digital, um cara fala pra você usar terno, o outro fala pra você usar o relógio tal, o outro fala pra você alugar um carro, o outro fala pra você usar essa estratégia, o outro fala pra você se comunicar desse jeito, que chega uma hora que você já não sabe nem quem é você. Harmonização facial, cirurgias de tudo quanto é tipo, e a pessoa chega uma hora que ela nem se reconhece mais. E sabe qual é o maior propósito de verdade? O propósito primário da vida é você ser você, cara. É você ser você. Uma vez eu escutei uma frase muito interessante de uma psicóloga que participou do Holocausto, que ela disse o seguinte: a depressão é a não expressão de quem tu é. Porque não tem nada mais triste do que uma pessoa que veste uma máscara a vida inteira, cara. Imagina você ficar tentando ser uma pessoa que você não é, interpretando um papel. Quão difícil é isso? Trabalhando um emprego que você não gosta, vestindo uma roupa que não tem nada a ver com você, falando de um jeito que não é você de verdade. Isso é difícil. Isso vai te sugando com o tempo, sugando a tua alma, sugando a tua espontaneidade, a tua naturalidade. Então, o propósito primário é ser você, é ser original. Cara, e é um gancho bem direto na cara, porque é muito difícil, principalmente na época que a gente vive, que a rede social domina, né, cara? Então, assim, pensa um jovem que ainda tá se descobrindo, não sabe nem quem ele é de fato, porque ele tá se descobrindo, ele tá naquela fase da transição da adolescência para a vida adulta, com um caminhão de informações, cada vez mais falando que ele tem que ser bem-sucedido aos 16, aos 17, que já tem um monte de gente rico, e, cara, aquilo é uma explosão na cabeça de um jovem que ainda está se descobrindo. E aí um dos temas que eu vejo também que é um problema é o excesso de informação,
que exatamente o que você falou. E aí congela a pessoa, porque ela fala, o Adamo falou isso, o Fernando falou aquilo, o Rafa falou isso, ele falou, e ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, e aí ele acaba se congelando. É um excesso de informação, e aí você vai pro Instagram, onde as pessoas são todas bonitas e ricas, cara, isso daí é uma pancada na cabeça de um jovem que tá começando e não sabe que caminho seguir. E é difícil, eu não sei como aconselhar. O que você falou aqui foram excelentes palavras. Seja você, cara. Isso daí eu acho que é muito tocante pra um jovem. Falar, meu amigo, seja você. Ó, até no nosso ciclo, se a gente analisar, Fê, galera do digital, os caras que dão certo mesmo são eles mesmos, né? Já percebeu? São os mais espontâneos, cara. Cara, é muito louco isso. Tipo, o cara, meu, ele é único. É tipo, pô, a tal pessoa, ela é assim. Eu não acho que os que dão certo. Os que dão certo a longo prazo. Exato. Porque o cara que não é ele mesmo, em algum momento ele vai declinar, não tem como, porque é insustentável você segurar uma máscara por 10, por 15, por 20 anos. Tipo, não tem como, não tem como. Chega uma hora que você surta, cara, você não aguenta mais estar dentro daquilo que não é você. Então, assim, tem muita gente que faz sucesso e some de repente. Por quê? Porque o cara não é aquilo, entende? E eu, de fato, e aí, vamos pegar o gancho, vamos voltar pro marketing digital, e eu acho que é um gancho muito bom pro que você faz hoje. Como que é a sua empresa hoje no marketing digital? Eu vi que você tem ali, até anotei, o MAD, o Next Level Academy, e ainda tem um evento que é o Wake Up. Queria que você falasse um pouco de como que é a sua estrutura hoje, o que que você entrega, como que funciona o Adamo na internet, porque o Adamo é uma empresa, Sim, é uma marca. é uma marca. Tem a empresa Adamo Peçanha, e tem os produtos da empresa Aware Academy Treinamentos. E a empresa Aware Academy Treinamentos tem 3 produtos. Um deles, começando pelo mais barato, mas que traz uma transformação bem legal, é a Next Level Academy. Academia do próximo nível, que tem ali 11 pilares que nós deveríamos ter aprendido na escola, mas que a gente nunca aprendeu, para que a gente tenha uma vida com mais liberdade financeira, com mais resultado, com mais saúde mental e física. Então, por exemplo, inteligência emocional, propósito de vida, prosperidade, finanças, vendas, empreendedorismo, como se relacionar bem com as pessoas, comunicação. Então, são 11 pilares que, se a pessoa conhecer, entrar na academia e aplicar aquilo ali, com certeza ela vai ter uma vida muito próspera, uma vida muito boa, porque a gente engloba os pilares mais importantes na minha visão para que você tenha um bom crescimento na vida. Autoconhecimento, mentalidade, empreendedorismo. Se você tem esses 3 pilares, você tem clareza do seu propósito, você tem uma mente resiliente, uma mente forte, uma mente focada, e você sabe como empreender e fazer dinheiro com isso, dentro daquilo que você acredita. Então esse é o primeiro produto. Depois, para quem quer avançar, eu tenho uma mentoria chamada MAD, Método Autonomia Digital, que é um método validado de você ter clareza do teu propósito, seja você um profissional autônomo, um psicólogo, um terapeuta, um médico, mas para você sair do padrão, se posicionar no digital, criar tua própria mentoria, teu produto, consultoria, serviço ou curso, criar um conteúdo diferenciado para você crescer nas redes sociais e poder expressar aquilo ali que você sabe, que é viver com propósito. E eu tenho também um evento presencial chamado Wake Up Experience. Esse é bem legal. Já estamos indo aí para a 9ª edição. Vai acontecer agora nos dias 1, 2 e 3 de dezembro aqui em Floripa, no Hotel Celina. Hotel bem massa, com piscina e tal. E, cara, é um evento que mistura palestras e dinâmicas de forte impacto emocional para ajudar a pessoa a clarificar o propósito e também despertar o potencial dela através de dinâmicas. Então, por exemplo, nessa edição vai ter Firewalk, que é a pessoa caminhar nas brasas. A gente acorda cedo, vai ver o nascer do sol. Muito Calma aí, massa. calma aí. Você não vai soltar essa assim, não. Como que é essa daí de caminhar na brasa? Como funciona isso? Cara, essa é uma dinâmica, né? A gente faz uma trilha de carvão, Aham. e a gente faz alguns acionamentos mentais na pessoa para despertar coragem nela, e ela tem que acreditar com toda a convicção que não vai queimar o pé dela. Então a pessoa vai, pá, na coragem e vai embora. E ela Legal. sai do outro lado sem queimar o pé. É muito doido. Caraca. Por quê? O que acontece, né? Cara, a vida sempre nos apresenta 2 caminhos. O caminho do medo e o caminho da coragem. A maioria das pessoas vivem com medo o tempo todo.
Ah, eu vou aceitar esse trabalho porque eu posso não conseguir outro. Eu vou aceitar esse relacionamento que tá uma bosta, mas eu posso não conseguir outro. Eu vou aceitando coisas por medo, vivendo com medo, com medo, com medo, com medo, com medo. E tem outro caminho, que é o caminho da coragem. Só que pra isso exige ter coragem. É empreender naquilo que faz sentido, aquilo que faz meu coração cantar, sabe? Procurar uma pessoa pra me relacionar, mas uma pessoa que eu amo de verdade, que seja boa pra mim, sabe? Medir a régua por cima. Então, dentro desse evento, as pessoas passam por um despertar através de várias dinâmicas pra ela ter uma vida com muito mais coragem, com muito mais ousadia, com muito mais propósito. Uma delas é essa. Outra delas é, por exemplo, entrar no mar 6, 7 horas da manhã, 100 pessoas juntas entrando no mar. Uou, Uau. que é o banho de contraste. A gente trabalha questões que vão fazer a pessoa evoluir corpo, mente e espírito. Corpo forte, mente forte, espírito forte. Né? Eu aprendi que, cara, tudo que a gente precisa fazer nessa vida é cuidar dessas esferas, que são as esferas que compõem o ser humano. Às vezes você tá perdido, você não sabe o que fazer, tá sem dinheiro, meu Deus. Cuida disso. Cuida do corpo. Cuida da mente. Cuida do espírito, a resposta vai vir. Porque a vida não vai ficar mais fácil, cara. É a gente que tem que se tornar mais forte. Então, por exemplo, vou dar 3 conselhos aqui pra audiência. Se você quiser ter uma vida boa de verdade, tira um tempo pra treinar 1 hora por dia pra treinar o teu corpo. 1 hora por dia pra ler. E 1 hora por dia pra meditar, pra orar, pra rezar, pra se conectar com algo maior do que você. Porque dessa forma você vai fortalecer o teu corpo, a tua mente e o teu espírito. E se você tá forte, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, você dá conta de tudo, cara. De todo o desafio. Você fica criativo, você tem poder pessoal pra agir, você tem clareza mental pra fazer a coisa certa, você tem energia e disposição física pra continuar performando. Então é isso. Só se manter forte. Caraca. Eu tenho feito isso. Até eu falei semana passada, eu fiz 9 reuniões, cara. Isso há uns 3 meses atrás eu não conseguiria. Só que essa parada Em de um dia. orar em um dia. E ainda tinha o podcast à noite. Tipo, Cara, foi corrido pra caramba. Mas eu dei conta, eu falei, pô, cheguei em casa ainda felizão. Porque realmente, academia, oração, a meditação que eu não faço, mas sempre faço a minha oração Certo. e a leitura. E, cara, chegou o final do dia, eu falei, pô, cara, tô excelente ainda. E há uns 3 meses atrás, Adamo, cara, dava não. O cara fazia 5 reuniões no final do dia, tava destruído, acabado. Por quê? Não tava indo na academia regularmente, comendo mal pra caramba. A oração não tava em dia também. Então, todas essas áreas, esses 3 pontos aí, estavam totalmente desalinhados. A máquina tava fraca, né? Tava fraca, fraquíssima. E aí, semana passada, foi um ápice, né? Foi fora da curva, 9 reuniões. Mas, cara, final do dia eu falei, pô, tô excelente ainda. Tô renovado, acordei cedão já pra ir na academia de novo e tocando ficha. Uhum. Então, é importante É esses 3 isso. pontos aí. a gente tava conversando até fora da gravação, eu com o Rafa, e porque começamos recentemente esse projeto. E, cara, ele tá dando um prazer pra gente estar aqui, podendo conversar com um cara foda que nem você, aqui trazendo só a galera que tem conhecimento pra caramba. E é um sentimento, e assim, eu já passei por muitas coisas na vida, já morei fora do Brasil, já tive empresa. E quando eu vim para Florianópolis nessa primeira fase, montei minha agência, falei, pô, encontrei uma parada que tá me trazendo uma puta satisfação, que eu já não tenho mais problema. E aí, quando a gente começou com isso daqui, cara, veio uma energia maluca. Eu falei, Nossa. cara, que projeto louco, que coisa, que sensação boa que eu nunca tinha sentido na minha vida. E assim, estamos muito animados com esse projeto, com a oportunidade de poder estar falando com um cara como você, que eu falei, cara, aí tem coisa, aí Pô, tem coisa. será que isso tá alinhado um pouco a propósito? Total. O, o sinal de que você tá no teu caminho certo. É isso que você acabou de me falar. Os sinais de que você tá vivendo o teu propósito, que você tá no seu caminho, um deles é entusiasmo. Ou seja, você tá sentindo entusiasmado para fazer isso daqui, tá no caminho certo. Se você pegar a etimologia da palavra entusiasmo, significa em Deus. Olha que interessante. Caraca. Você não está Forte. sendo empurrado para fazer isso aqui, nem obrigado. Você está sendo inspirado. Se você pegar a etimologia da palavra inspiração, significa em espírito. Então, é isso que é propósito. É você deixar Deus agir através de você. Porque, cara, eu, você e todo mundo, nós somos veículos.
Somos veículos de algo maior. Acredite ou não, não importa a tua religião, nós somos veículos. Então, quando você sente tesão por algo, por um projeto, entusiasmo, quer dizer que é isso que você tem que fazer. É isso que faz teu coração queimar, entendeu? Você não tá pensando aqui na hora de ir embora, na sexta-feira. Agora, se é o contrário, tem muita resistência, muito sofrimento. Tá no caminho errado? Pô, é isso, Rafa. Então no caminho certo, hein? Boa, boa, boa. Cara, falando, eu acho que a gente tá pegando muito essa parada do propósito, tô gostando dessa parte aí. Hoje, você tem um propósito definido, você tem 2 propósitos definidos, qual que é hoje a tua linha? E o propósito, ele é mutante? Tipo, ele vai mudando conforme, porque, cara, quando você vai ficando mais velho, você vai mudando o seu Sim. propósito. Você não tem mais aquele desejo que você tinha quando você era jovem. Existem 2 propósitos, o propósito primário e o propósito secundário. O propósito primário é você despertar a sua consciência. Eu sei que isso parece muito místico, mas o que é despertar a consciência? É você viver plenamente o aqui e o agora. Sabe qual é o meu propósito agora? Falar com você. Esse é meu propósito agora. Esse é o teu propósito Viver o agora. momento. Viver no momento, de forma plena. Isso é mindfulness. Esse é o propósito primário. Então, não importa o que você esteja fazendo, faça de forma plena e de forma inteira. Muitas pessoas estão em um lugar com a cabeça em outro lugar, o tempo inteiro. Vivem 80% da vida no passado e no futuro, e pouquíssimo no momento presente. E aí a pessoa chega no final da vida, cara, ela percebe que ela não viveu a vida dela. Ela estava sempre em um outro lugar. Então esse é o propósito primário. O propósito secundário é você encontrar um sentido para a tua existência, um trabalho, dar um significado para aquilo que você faz. Isso é mutável. Isso vai mudando. Pode ser que para uma mulher que está grávida, o propósito dela é dar à luz a uma criança e cuidar daquela criança pelos próximos anos. Tá tudo certo. Em algum outro momento é uma profissão. Em algum outro momento, quando você fica velhinho, talvez seja observar os pássaros, observar seus netos, aconselhar os seus netos. Isso vai mudando conforme a sua vida vai evoluindo, sabe? Só que o propósito primário, ele nunca muda, que é você estar vivendo no aqui e no agora, independentemente do que você esteja fazendo. Profundo, profundo. Com certeza, com certeza. Cara, voltando pro marketing digital novamente, falando aí sobre. Bom, vamos imaginar que a audiência descobriu o seu propósito. Pô, descobri algo que eu realmente gosto de fazer, eu quero monetizar isso. Agora, falando de uma parte mais prática, qual que é o caminho ideal? Até usando a tua experiência. Pô, começo no YouTube, começo no Instagram, em que momento eu começo a monetizar isso? De que forma? Qual que seria o caminho que você indicaria essa pessoa a seguir? Para monetizar e viver do propósito, o primeiro ponto é a pessoa identificar um problema no mundo. Qual que é um problema que eu posso ajudar a resolver? Depois ela identifica o público que tem esse problema. Ou primeiro o público, depois o problema. Depois que ela identifica para quem ela quer servir e o problema que ela vai resolver, ela começa a produzir conteúdo se posicionando no digital. Então ela se posiciona no Instagram. De uma forma bem prática, faz 3 Reels por semana pro Instagram, joga esses mesmos Reels no TikTok e no Shorts do YouTube, com uma única produção. Porque ela tem chance de viralizar em uma plataforma com um conteúdo, na outra não. São as leis dos números. A lei do número, do algoritmo. Depois, um vídeo por semana para o YouTube, de 10 a 15 minutos. Porque a pessoa que te acompanha no YouTube é diferente da pessoa que te acompanha no Instagram e no TikTok. O nível de relacionamento é maior. E a gente sabe que quanto mais tempo a pessoa passa te assistindo, watch time, mais ela confia em você e mais chance ela tem de comprar de você. Então ali você consegue aprofundar um pouco mais o teu conteúdo, teu conhecimento. Depois que ela vai criando uma certa relevância e uma certa autoridade, isso dá para fazer em um mês. Ela pode criar um método para resolver esse problema. Um passo a passo, em forma de mentoria. E ela entrega isso em 4 encontros pelo Zoom ou 6 encontros pelo Zoom e cobra 1.000, 2.000, 3.000 reais, vendendo para uma pessoa ou em grupo. Bem simples. Com o celular, a pessoa consegue fazer tudo isso.
E a galera que trabalha como CLT e quer fazer essa transição, tu acha que é possível a pessoa continuar fazendo o que ela tá fazendo para ter aquela estabilidade, aquela garantia e em paralelo tocar esse projeto? Sim, ela não vai ter o melhor resultado do mundo, né? Porque você realmente vai se diferenciar e vai explodir quando você se dedicar all in. Eu sei porque eu comecei assim. Eu tinha o meu negócio e fui querendo dividir. Enquanto eu tava dividindo, o negócio ia mais ou menos, Uhum. né? Depois que eu falei, não, é isso que eu quero fazer, aí você vai all in, 100%. Mas dá, se a pessoa dedicar 1 a 2 horas por dia para produzir conteúdo, ela já começa a criar uma audiência, uma relevância, começa a vender ali as primeiras mentorias. E depois que ela já tá tendo uma renda que é compatível com a renda que ela tem no CLT, é o momento dela migrar 100% pro digital. Cara, isso aí foi um erro meu em relação à aviação. Eu fui comissário de voo durante 5 anos. E aí, no meu último ano, inclusive esse mês fecha um ano que eu saí da minha CLT. Eu tinha colocado uma meta ao longo do ano que quando eu faturasse 100 mil reais, eu pediria a demissão. Até teve um caso uma vez que eu estava no cockpit, a 45 mil pés de altura, e aí eu estava com o comandante e o copiloto, e eles começaram a falar do marketing digital. Aí o copiloto lançou essa. Ah, porque eu acho que essa galera aí não fatura isso, nem tem como viver com a internet. Na época eu jogava equivalente a um copiloto de avião. E aí eu fiquei depois que eu pedi a minha demissão, falei, cara, por que eu não saí antes? Porque depois de um mês, no segundo, terceiro mês, vivendo só do negócio, tomou uma outra proporção, porque eu tava 100% vivendo isso. Aí eu comecei a me questionar, cara, eu poderia ter saído antes, na verdade. Mas eu fiquei teimando que não, eu tenho que bater esse número, mas mais uma questão de ego mesmo, talvez. Pô, eu tenho que bater esse número aqui, só que no final eu perdi tempo. Perdi até dinheiro, quem sabe? Porque se eu tivesse 100% naquilo, eu teria ido muito mais longe. Sim. Eu costumo brincar, essa é uma pergunta que eu sempre recebo, né? Qual é o momento de largar o trabalho, de viver do teu propósito e viver do digital? E eu sempre respondo, existem duas maneiras. Uma maneira é mais conservadora, que você começa a empreender e vender um pouquinho e crescer um pouquinho, e aí quando você está fazendo a quantidade equivalente ao seu salário, você sai, e aí você economiza 6 meses de ganho para que você tenha ali 6 meses de vida. Se o negócio não der certo, pelo menos você tem o equivalente a 6 meses de salário para você sobreviver. Essa é a forma conservadora. E tem a forma kamikaze. É mais o meu estilo. A forma kamikaze é, não aguento mais isso, vou me dedicar Foda-se. all in nesse negócio e foda-se. Só que, sabe o que é mais doido? Quando você tem certeza do que você vai fazer e você confia no teu potencial, cara, não tem como dar errado. É matemático. Para qualquer coisa que você colocar foco, energia, aprender com os erros e continuar fazendo, você vai ter resultado. Não tem como ser diferente, entendeu? Eu costumo dizer que a fórmula do sucesso, ou seja, conseguir aquilo que você quer, primeiro é foco, saber exatamente o que você quer. Depois, ação, entrar em ação massiva. Depois, melhoria contínua, porque você vai errar, então você aprende com os erros das ações. E por fim, resultado. Repeat. E aí você repete o ciclo. Foco. Onde eu quero chegar? O quanto eu quero faturar? Ação. Entra em ação. Melhoria contínua. Aprende com os erros e tem resultado. E aí você vai repetindo. Cara, eu acho muito louco essa ideia. Eu trabalhei muitos anos na indústria e eu gerenciei equipes enormes, de muita gente mesmo. E eu via nas pessoas que faltava todo tipo de atitude, de proatividade. Você via que. Eu pensava, falava, cara, se eu precisasse me rebaixar, eu seria melhor que esses caras. Se eu precisasse operar uma máquina, eu ia operar melhor que esses caras. Se eu precisasse fazer determinada ação, eu ia fazer, porque você via que as pessoas não tinham proatividade, não tinham vontade. E eu, pegando pelo que você falou, eu concordo, cara. Se você olhar para uma parada e falar, cara, eu vou fazer essa porra dar certo, cara, não tem outro caminho, você tem que fazer acontecer. Obviamente, existem diversas dificuldades se você tiver a parte conservadora, que tiver uma graninha para te ajudar a respirar e a botar o leite das crianças, vai ser muito melhor. Claro. Você não fica refém também do dinheiro, né? É. Porque ficar refém também é complicado. Você fica, preciso fazer dinheiro, você não fica nem criativo. Fica fazendo um negócio meio quadrado, meio no desespero. E aí afasta o E dinheiro. quando né? você é sozinho, ainda é mais fácil, mas se você tem mulher, tem filho, tem Sim. outros, aí você tem um certo bloqueio, porque não é tão simples a Sim. atitude. E aí eu queria fazer uma pergunta agora meio provocativa. Não acredito nela, mas eu gostaria de entrar nesse assunto. A gente fala muito de celular é uma máquina, de a gente ter um propósito e da gente viver do marketing digital. Mas se todo mundo quiser fazer isso, será que a roda não para de girar?
Isso nunca vai acontecer, né? Nós vivemos num jogo. Existe o tabuleiro do jogo, existem os reis, os peões, e é assim que o jogo acontece. Então, nós não estamos falando aqui para todo mundo, apesar de parecer que nós estamos falando para todo mundo. Quem está nos escutando é um pequeno percentual. Só que nós estamos em uma bolha. E como nós estamos nessa bolha do digital, dá a impressão que todo mundo está no digital, mas ainda a minoria está no digital. Poucas pessoas estão no digital. Então, a gente precisa realmente fomentar para aqueles que sentem o chamado, falar, cara, eu vou fazer isso aqui. Mas mesmo assim vai ter muita gente ali apertando o botão, embalando o pacote, sabe? Fazendo Sim, coisas operacionais e Passei. braçais, e é o jogo. Passei por isso na época de indústria e, assim, e exatamente isso, assim, tinha a parte do serviço que era a mais operacional, aquela que teoricamente seria a mais difícil, e tinha um pessoal que queria só fazer aquilo, tipo, eles eram muito bons naquilo, daí a oportunidade surgia para um cara que é muito bom, mas eles não queriam, eles queriam ficar naquela posição, e aí eu entendi que é importante essa pessoa existir para que as coisas funcionem. claro. Tipo, se todo mundo ali na fábrica, sabe, de 100, 200 funcionários, todo mundo quisesse ser gerente, só tinha um gerente. Aí as pessoas iam se matar, iam se frustrar, não ia funcionar. Então tinha uma base e tinham pessoas que de fato vão fazer aquilo pro resto da vida e elas estão bem com Tão de isso. boa. É aquilo que elas querem e ok. E eu entendi isso na prática ali. Mas eu achei interessante a sua colocação de falar, pô, é de fato, a gente fala, a gente vive numa bolha e a gente fala para uma bolha. Interessante essa maneira de entender sobre o mercado. Cara, tem uma historiazinha bem legal que ilustra isso. E a história é o seguinte: uma vez, Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, ele foi ofendido numa reunião, quando ele foi assumir o posto de presidente. Um cara da plebe pegou e levantou a mão e falou: "O que você pensa que você está fazendo aí? Você é apenas um filho de um sapateiro." Ele pegou, começou a chorar, uma lágrima caiu do olho dele. Ele falou: "Pois é, meu pai era apenas um sapateiro. Mas tá vendo todos esses homens que estão aqui? A maioria deles teve o sapato feito, engraxado e polido pelo meu pai. Meu pai era o melhor sapateiro daqui. E ele fazia aquilo com muito amor. Meu pai viveu uma vida plena, uma vida ótima, de satisfação e de propósito, sendo apenas um sapateiro." Então viver com propósito é isso, cara. Não importa se você é um sapateiro, um engraxate, um caixa de supermercado, desde que você esteja fazendo aquilo com amor. Isso é viver o propósito. Entendeu? Foda. Fazendo com brilho nos olhos, né? É. Caraca, legal. Pode ir. Não, eu ia puxar mais pro lifestyle agora. Não, eu só Sobre- queria fazer uma última pergunta nessa parte, nesse caminho tá, a gente fez a mudança, estamos aqui no marketing digital, convencemos uma pessoa que estava buscando um propósito. Como manter a consistência? O que você acha que precisa? Porque muitas vezes a pessoa está no auge, que é exatamente aquilo que você falou, e aí tem a queda. Como que a pessoa consegue manter uma consistência de maneira que ela tenha a menor quantidade de quedas possíveis? Porque queda sempre vai existir, não tem Uhum. como a gente fugir delas, mas dá para a gente diminuir essa frequência. O que você acha que Uhum. falta para uma pessoa para ter uma consistência forte e seguir? O primeiro passo para a pessoa ter uma constância no que ela faz é ter um propósito. Muitas pessoas me perguntam como ser disciplinado. E eu falo, para quê? Ela não sabe, então não vai ser disciplinado. Você só vai ser disciplinado se você sabe aonde você quer chegar. Por exemplo, como ser disciplinado na academia? O que você quer na academia? Quer ter saúde? Quer ter um corpo forte? Quer ter um lifestyle mais saudável? Tenha isso claro. Quando você tem claro o teu propósito, ele vai te manter no jogo quando as coisas ficarem difíceis. No trabalho, por exemplo. Você sabe o porquê que você tá fazendo aquilo. E uma hora o jogo vai ficar difícil. Você vai duvidar de você, vão te criticar. Só que o porquê vai te manter no jogo. O segundo ponto é você se manter forte. E quando eu falo forte, é forte física, mental, emocional e espiritualmente. Porque existe uma parte nossa que eu chamo de resistência, que Freud chamava de impulso da morte, que é uma parte sua que não quer que você cresça de jeito nenhum. É uma parte sua que todas as vezes que você se propõe a fazer alguma coisa que vai te edificar, que vai te fazer crescer, ela vai tentar te puxar de todos os jeitos.
E você tem que lutar contra essa resistência todo dia. Não existe essa. Eu venci a resistência. Não. Amanhã, quando você acordar, a resistência vai estar com um fuzil, com uma metralhadora, com um exército atrás de você. E ela vem de uma forma muito sorrateira. Ela vem através de historinhas. Não faça porque hoje tá chovendo. Não, você merece um descanso. Relaxa, você não tá com a câmera apropriada. Para com isso, que digital, fica tranquilo. Liga a TV. É a resistência. É a parte sua que quer que você fique na zona de conforto. Que não quer que você cresça, que não quer que você expanda. Então, para isso, você tem que estar forte. Porque se você dorme mal, você acorda mal-humorado, você acorda irritado, você acorda fraco. Aí a resistência te pega. Se você começa a ter pensamento negativo porque você não lê um livro e fica assistindo o Jornal Nacional, a resistência te pega. Se o seu círculo social vive desacreditando de você, só te chama pra beber, e aí você acorda de ressaca, a resistência te pega. Entende? Por isso que é muito importante você fazer coisas que te fortaleçam. Porque aí você vence da resistência e você se mantém constante no teu propósito. Ó, a parada da resistência pega pra gente trabalhar com digital, por exemplo, trabalho com Instagram, TikTok. Cara, se perder aí nos conteúdos aleatórios é muito fácil. Eu já cogitei de parar de seguir todo mundo, cara. Eu também. Só pra não parar. Não, Eu tô recentemente, fazendo aos pouquinhos. 10, de 10, Tirando já. 20, 50. Daqui a pouco eu quero ficar com... Cara, eu não tenho o costume de consumir muito Instagram, consumo bastante YouTube. E recentemente eu entrei no TikTok, eu não tinha, sempre fui low profile total, não tinha nada. Caminho sem volta. E, cara, caminho sem volta, de repente chegou um momento que eu falei, cara, não, para, o negócio vai... Porque, assim, eu já não vejo jornal, televisão aberta, eu não quero esse tipo de conteúdo. E aí eu vi que o TikTok tava me trazendo esse tipo de conteúdo. Eu falei, cara, não. E ele te prende de uma forma, cara, que é algo assustador. E aí eu falei, cara, eu baixei um joguinho. Que eu falei assim, no momento que me der vontade de eu abrir o TikTok, eu abro o joguinho. E tá rolando. E tá rolando assim. Então, tipo, já tô, sei lá, 2 semanas. Eu entro só pra postar o vídeo dos cortes aqui no osso e, cara, o negócio é assustador. O TikTok, ele tem uma parada, velho. Que teve uma época que eu tava lavando a louça em casa. Se tu segurar no TikTok, tem a opção de rolagem automática. Aí a parada, acabou o vídeo, ele vai seguindo. Eu falei, mano, a criançada, a galera jovem que tá despreparado pra isso aqui, a gente que já é mais maduro, mas já se prende nesse negócio. é hipnótico. É muita Cara, dopamina, porque muita toda hora dopamina. vindo coisa nova. Você fala, cara, É. falei, não. E, tipo, até à noite, por exemplo, eu não durmo mais com o celular no quarto. Tirei, cara, deixei fora porque era normal. Deitava na cama, minha noiva, pô, vamos olhar só um videozinho. Cara, 2 horas se passava. Isso influencia negativamente, né? Nossa. Meu Deus do céu. Se tem um conselho, assim, que eu posso deixar pra galera, na primeira hora do dia e na última hora da noite, não mexa no celular, cara. Porque isso vai mudar completamente a sua vida. Se você começa um dia bem, as chances são que você vai ter um dia bom. Então, se você começa o dia mexendo no celular, vão acontecer várias coisas. A primeira delas é que você vai ter uma bomba de dopamina. Muita dopamina. Muito prazer imediato. E aí, todas as outras tarefas que você tem pra fazer, menos estimulantes, vão ficar menos interessantes. Você não vai querer fazer. Você vai querer mais procrastinar. Vai ser meio entediante ter que estudar um livro, ter que escrever um TCC, ter que gravar um vídeo, escrever um roteiro, sendo que você já teve uma bomba de dopamina logo pela manhã. Outro problema é que você não sabe o que vai vir dali. Então, cara, vai vir um videozinho, pode ser uma notícia, uma guerra que tá acontecendo, uma mensagem do teu chefe, um problema na empresa, e aí você vai começar o dia como? Irritado, confuso, desatento, desfocado, e aí vai ser uma cascata. O restante do dia tende a fluir como ele começou. Então, primeira hora do dia, eu costumo dizer que é a hora de você afiar o facão, o machado. É a hora de você afiar o machado. E o que é afiar o machado? É você se preparar, cara. Sabe? Preparar teu corpo, se ativar, preparar tua mente, ler um livro, fazer uma meditação, uma oração, escrever as tuas prioridades, mentalizar em como é que você quer que seja o dia. Ensaio mental. Pronto, as chances são que você vai ter um dia bom. É como se você estivesse se preparando para uma luta ou para um jogo de futebol. O cara que vai ter um jogo de futebol, ele precisa se concentrar ali no vestiário. Precisa mentalizar as jogadas. Precisa preparar o corpo, dar uma aquecida. Aí ele tem uma chance de vencer o jogo. Agora, se ele fica mexendo no celular e entra de qualquer jeito no jogo, totalmente desconcentrado,
ele vai perder o jogo. E a vida é um jogo, cara. É igualzinho. E de noite é a mesma coisa. Se você fica ali à noite, mexendo no celular e desmaia, vai atrapalhar a qualidade do seu sono por causa da luz, sabe? Vai atrapalhar a qualidade dos seus sonhos. Um monte de coisa, cara. Porque se você dorme de qualquer jeito, você acorda de qualquer jeito. Então só cuida disso. Primeira hora da noite e a primeira hora do dia. Depois que você fez, eu chamo de ritual matinal. Fez o teu ritual matinal, você preparou, cada um tem o seu, esse é o meu. Treino, meditação, leitura, prioridades. Aí você pega, toma café da manhã com calma, que é uma coisa importante. Experimenta o café da manhã de verdade, sente o sabor do café, do mamão, do ovo, da comida, seja lá o que você come, né? E aí depois você mexe no celular. Boa. É difícil, é um treino. Porra. Muitos ensinamentos aqui, já É. tenho coisa pra começar a pôr em prática. Mas isso muda muita coisa, cara, sem brincadeira. Uma coisa que eu faço de manhã cedo, a minha manhã ela é focada para tático da empresa. Ou seja, tudo que é mais importante eu resolvo sempre na parte da manhã. E, cara, faz muita diferença. Pô, iniciar o dia com o celular e sem o celular. Pô, se iniciar com o celular, cara, o que acontece às vezes, sei lá, vendo demanda de cliente, algum problema de operação e tal, cara, já embanana tudo. Já você fica estressado, já fica puto com a situação, então. Mas quando você não mexe, cara, flui melhor, realmente. É muito bom trabalhar sem celular. Ontem, por exemplo, eu acordei e fui fazer uma live. E aí fiquei meio... Acordei, tomei café da manhã e fui fazer uma live. Aí quando eu vi, eu tava confuso, olhando como foi a live, olhando as mensagens, não sei o quê. Quando eu vi, já era meio-dia. E eu numa confusão, assim. E falei, mano, não me fez bem fazer live, hoje eu não vou fazer. Tinha prometido pra galera, mas hoje eu acordei e falei, não vou fazer. Porque eu já entendi que se eu começo mexendo no celular, fazendo live, vendo mensagem, já começa tudo embananado. A minha qualidade de foco não fica boa, sabe? A qualidade da minha mente não fica boa, da minha consciência. E aí o resto não fica bom também. Então eu falei, galera, não vou fazer de manhã meu ritual matinal, depois eu faço live à noite, entendeu? Massa o controle, né? Tipo assim, cara, o não autocontrole. quero. Eu não quero. Boa. Essa é a liberdade que o digital nos traz. Só que não pode virar escravo digital. Que muita gente vende liberdade digital e vira escravo digital. Porque, cara, nós estamos a um passo, uma teclada, um dígito aqui de fazer um negócio, de fazer um stories. Se a pessoa não tem autocontrole, ela fica da hora que ela acorda, a hora que ela vai dormir aqui pensando em vender, em fazer stories, em engajar, em curtida, em mandar mensagem, não sei o quê. Pronto, virou um escravo digital. Já é quase um Android. É, virou um Android. Tô assustado. Imagina daqui como é que vai ser o mundo daqui 5 anos, cara. Meu Deus, vai ser bem bizarro. O celular já vai ser parte do corpo, vai ser um holograma. Eu não duvido, Implantado no não. olho já. Chipzinho, o olho gravando, tirando foto assim. É. Ó, a gente falou agora sobre essa questão de liberdade. Você tem um lifestyle, você viaja pra caramba, você aproveita as liberdades. Geralmente falam liberdade financeira, geográfica e a liberdade de tempo. Você Sim, consegue aproveitar sim. bem. O cara mora no Campeche. Sim, Ó. sim. E morar em Floripa é justamente por causa disso. Então eu curto muito praticar esportes radicais. Eu curto muito me conectar com a natureza. Acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então eu gosto de fazer trilha, né? Sempre tô fazendo uma trilha. Amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma aula de surf, que é uma coisa. Mano, isso é da hora, velho. é. Eu surfo. Você surfa? Nossa Que senhora. massa, mano. Eu sou ainda amador, tá? Sim. Pô, já fui ali na Joaquina, nossa senhora, passei uns perrengues. De É? manhã cedo, nossa, 6 Mas horas. começou faz quanto tempo? Cara, eu iniciei no início do ano. Ah, que legal. Então, Fazendo aulinha também? fiz aulinha e tal. Eu sempre vou na Barra da Lagoa e na Joaquina quando o mar tá tranquilo. Não, Deixando. cara, uma vez eu entrei na Joaquina. Cara, os caras entrando assim com tudo, eu entrando com a minha pranchinha de soft, o único. Eu falei, mano, tem uma coisa errada, porque a zona é tão forte hoje. Cara, a água bateu aqui uma hora, eu falei, mano, quero viver, vou voltar. É. Assustador, mas é Sim, da hora, cara. É sim, contato com a irado. natureza pura. Você É, cai ali, muito massa, cara. cara. Parece que você ganhou o dia, né? Pô, Cabeça feita, assim, você, nossa, que massa isso aqui, cara. Vivi o dia, saca? Acho que isso é muito importante. A gente vive deixando a vida pra depois, né? Ah, vou aproveitar nas férias, vou aproveitar quando eu me aposentar. Que, mano, se aposentar quando você se aposentar, aproveitar quando você se aposentar, você vai estar velho, sem energia, talvez morto, saca? Então, eu acho muito importante esse lance do lifestyle e o digital pode te proporcionar isso, se você tiver cabeça, entendeu? Tem que ter a hora de acelerar e tem que ter a hora de desligar. Tem que ter a hora de ligar e a hora de desligar. Tem que ter esse autodomínio, essa autogestão, porque senão o cara fica louco e tem burnout. Estamos na geração do burnout, né? Uhum. Muita gente tem no burnout porque não sabe desligar, não sabe desfrutar. Então, eu entendi uma coisa muito interessante. Quanto mais eu me permito desfrutar e não entendam desfrutar como ir pra balada e encher a cara,
Desfrutar é fazer aquelas coisas que você sempre quis fazer e que você nunca tinha tempo pra fazer. Então, eu tô fazendo beach tênis, eu tô fazendo surf, eu faço trilha, eu às vezes vou pra praia com uma cadeirinha e um livro, sem celular, pra ler um livro com o pé na areia. Cara, isso me preenche tanto de alegria, de satisfação, que eu volto pro trabalho com muito mais criatividade e com vontade de trabalhar. E nós que trabalhamos como produtores de conteúdo, a gente precisa desse espaço, que é o espaço de onde vem a criação. Porque senão você fica batendo a cabeça ali no teclado e batendo a cabeça, querendo ter uma ideia e batendo a cabeça e nada vem. Por quê? Porque você tá preso na mente. Quando você sai, vai fazer uma atividade física, vai dar uma corrida, vai fazer uma trilha, você sai da mente do trabalho, daquela prisão e flui. Você sai daquela prisão e a coisa começa a fluir. Aí começam a vir as inspirações, as ideias. Então é importante saber desligar, saber ligar, sair, voltar. Entendeu? Isso é mais produtivo pro trabalho. Concordo plenamente. E esse é um segredo da constância, cara. Esse é o segredo da constância, você me perguntou. Por exemplo, de vez em quando eu faço crossfit. O pessoal vai me zoar já. Eu falo de vez em quando, Caralho, né? pra não virar um crossfiteiro. Ó, os bodybuilder agora, tudo... Mas eu faço academia também, fica Caralho, né? tranquilo. Eu faço academia, eu corro, eu não tenho uma bandeira, eu gosto de tudo. Mas vamos falar de crossfit? Porque no crossfit, cara, existem alguns tipos de treinos. Existem os treinos mais curtos e os treinos mais longos. O longo é um treino de 20, 30 minutos, mas é sem parar. E aí tem os caras que queimam a largada. Ele sai correndo porque é competitivo e sai acelerando. O que acontece? 2, 3, 4, 5 minutos depois ele tá ofegante e não consegue terminar o treino. Ou o cara que tem ejaculação precoce, trazendo um outro exemplo, mais corriqueiro. Se o cara começa com tudo ali, vai acabar rapidinho o negócio. Então, é por cadência. O treino é por cadência. O que acontece? É aceleração progressiva. Você começa no ritmo, aí vai acelerando, aí dá uma respirada, aí vai acelerando, dá uma respirada, e aí você consegue continuar no jogo por mais tempo. Empreendedorismo é igualzinho. Se o cara começa igual um louco, com tudo, querendo ser mega produtivo, fazer 1000 coisas durante o dia, ele não vai continuar. Porque é desgastante demais. Ele vai começar a se sentir ansioso, estressado, burnout, vai queimar o circuito e vai parar. Então, o segredo é você aprender com a tartaruga, não com a lebre, né? Sem pressa, sem querer chegar primeiro do que os outros. Apenas saiba onde você quer chegar, se comprometa com uma atividade diária ali, seu 80-20, faça aquilo e é isso, a longo prazo. Isso aí se aplica exatamente ao que a gente faz, que a gente oferece para nossos clientes, né? Exato. A questão de tráfego pago. É constância. Tem gente que, por exemplo, tem cliente nosso que pô, o cara quer ter resultado já no primeiro mês. Aí o cara quer investir uma porrada. Só que o cara só tem grana para aquele mês. Só que é um mês que, de repente, tem uma sazonalidade, não funciona muito bem, não tem ali um público, né, estruturado. E aí o cara acaba não conseguindo vingar. Diferente agora daquele cliente que tem uma constância, tem um valor X, investe há um bom período, constrói uma audiência e sim o cara começa a colher bons frutos. Isso aplica a tudo, né? Na verdade, você aplica tudo. A tudo. Caraca. Academia, tudo, o cara que quer ficar forte em 3 meses. Projeto verão. Agora começa a época, né, cara? É. Pô, a minha academia, cara, começou a surgir uns caras lá do nada, nunca vi na vida, durante todo o ano treinando e lotado agora, normal. Aí, em março, para de novo. Aí fica vazia. Fica vazia Pô, e de 6 da manhã, cara, lotada a academia. Então, Faz parte. Vamos puxar as perguntas da galera? pô, vamos lá, cara. A galera mandou algumas dúvidas. Pesadas aqui, hein? Essa que eu gosto. Vamos lá. Um aqui mandou. Tenho 20 clientes, faturo 40k mês e me sinto frustrado e desanimado. Como reverter? Acho que é muito do que a gente falou hoje. Né? O que você tá buscando de verdade? É uma pergunta que ele tem que saber. Você tá desfrutando? Porque sucesso sem felicidade não é sucesso. E faturamento por faturamento é um buraco sem fundo. Não é isso que traz satisfação. Outra pergunta. Por que você faz isso que você faz? É só pelo dinheiro? Tem algum propósito nisso? Você desfruta o processo de trabalhar? Se não, tem que mudar alguma coisa. Senão a pessoa está fazendo só pelo resultado. Todas as vezes que a gente vive, trabalha,
só pensando no resultado, a gente vai ficar insatisfeito, cara. Porque nós passamos muito mais tempo buscando uma meta do que vivendo a meta em si, não é verdade? Pô. Metaforicamente, é como subir uma montanha. Se você tá só pensando no topo da montanha e tá perdendo toda a subida da montanha, a chegada no topo vai ser frustrante também. Porque você vai olhar e falar, uau, que legal, é uma vista bonita. E é só uma vista bonita, só isso. Então, tem que desfrutar o processo, tem que curtir a jornada. Até você falou antes a questão de delegar bem no início da conversa. Essa aqui vamos supor que é uma pessoa que ela esteja sozinha. Centralizando. E a pessoa talvez tenha esse problema de enxergar que ela precisa delegar. Qual que seria o processo que ela poderia começar a entender para, pô, eu tenho que conectar mais pessoas aqui no meu negócio para que também eu possa também crescer e faturar cada vez mais. Uhum. E viver. E viver. Tem uma fórmula muito legal que eu aprendi com o Tim Ferriss, que é DEAL, que é delegação, L é liberação, A é automatização, delegação, liberação, automatização, eu esqueci o E, DEAL. Enfim, por que é importante você entender? Olha para os processos da tua empresa e veja o que precisa ser eu e não pode ser outro. Isso você vai fazer, você vai focar. O que é repetitivo no processo e que outras pessoas podem fazer? Isso aí você vai delegar. Aí você vai olhar o que é de eliminação. O que está sendo feito aqui que é só encheção de linguiça? Eu vou eliminar, não precisa ser feito. Elimina. O que eu posso delegar? Delega. O que tem que ser eu? Eu faço. E aí eu vou me liberando para ter mais tempo. Se você seguir essa fórmula, não tem erro, você vai ter mais tempo para poder curtir a tua vida. Então é eliminação, elimina o que dá para eliminar, delega o que dá para delegar, faz o que você tem que fazer para que você possa ser liberado. Legal. Entendeu? Oh, muito bom, muito bom. O que mais temos aí? Iniciando no digital, porém minha família me boicota. O que devo fazer? Isso aí é clássico, cara. Isso que eu ia falar, eu acho que é uma realidade de muita gente que vai assistir nosso programa, assim, é a pessoa que é jovem, e aí os pais têm ainda a mentalidade ou cargo público, ou tem que fazer a faculdade, ou tem que fazer isso, e assim, eu não tô falando que não tenha que fazer, que não tenha, mas a cabeça dos pais muitas vezes é isso, Sim. e o cara não quer fazer essa parada, ele enxerga outras oportunidades, e a família não apoia. E ao mesmo tempo, muitas vezes o cara é muito novo, ele não tem condições de sair de casa, então ele entra num conflito. O que você daria de dica para um cara desse? Pare de buscar por aprovação, pare de buscar por aplausos. Muitas pessoas elas querem começar se os outros aprovarem, se os outros acreditarem. Mas a real é que a tua família, cara, provavelmente serão os últimos a acreditar em você. Porque eles ainda te enxergam como aquele garotinho catarrento, pequenininho. Por mais que você tenha 40 anos de idade, a visão que a pessoa tem de você ainda é daquele garotinho de 12 anos de idade. Entendeu? Então, para de falar sobre as suas metas para todo mundo e trabalhe em cima delas. Trabalhe em silêncio, trabalhe. Aí quando você tiver resultado, as pessoas vão acreditar em você. Então a primeira pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo. Acredita em você, treina a acreditar em você, trabalhe de forma mais silenciosa. Porque quando você compartilha com todo mundo, as pessoas ficam te cobrando. E aí? E o resultado? Não chegou ainda? Cadê o Instagram bombando? Ah, vai mudar o mundo então, não é verdade? Eu passei por isso, todo mundo passou por isso. Virou blogueirinho? Virou blogueirinho, então? Nossa. Ah, entendi. Então, seus amigos, sua família, vai desacreditar de você e tá tudo bem, sabe? Faça quietinho ali no seu, vai trabalhando quietinho. E aí, quando você tiver resultado, as pessoas que te criticaram vão ser as primeiras a te elogiar e dizer que sempre acreditaram em você. Aí você fala, Pedindo Sei. dica, né? Ok, Como é que eu ok. faço também? arrasta pra cima e compra a mentoria agora. Só de raiva. Boa, boa. Tem uma outra aqui. Admo, você é minimalista? Essencialista. O que é minimalista ou essencialista? É você entender o que é essencial na tua vida e eliminar todo o resto. Isso você aplica a roupa, isso você aplica a coisas, isso você aplica a equipe, isso você aplica a trabalho. Tem pessoas que se vangloriam. Ah, eu tenho uma empresa com 300 funcionários, com 500, estamos crescendo para 1000, mas para quê?
Pra quê? É. O que você quer com isso? Não, porque eu tenho 10 carros. Pra quê? Não, porque eu tenho 5 casas. Pra quê? Ah, porque tem que ser próspero, tem que crescer a todo custo. Eu não acredito nisso. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser limitada e se limitar a 10 mil reais por mês, ou uma camiseta, ou um carro. Mas ela tem que entender o que é essencial pra ela. Porque cada coisa que você possui também te possui. É isso que a pessoa tem que entender. Uma camiseta que você tem, um carro que você tem, uma casa que você tem, cada funcionário que você tem, existe um fio energético ligando você e essa coisa, a essa pessoa, a esses carros, a essas casas. Tudo isso consome energia tua. Você tem que pensar na coisa. Você tem que agir, tem que gastar energia. Você precisa lavar a roupa, você precisa cuidar da casa, você precisa pagar o salário do funcionário, você precisa lavar o carro. Se você tem 350 coisas que estão sugando a tua energia e teu tempo, que tempo que você vai ter pra viver? Pra refletir, pra espairecer, pra aproveitar a vida, sendo que você tem tanta coisa que te consome. Então, o essencialismo é acerca do que realmente importa pra você. Pô, excelente. Excelente. Foda. Caraca, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Caraca, mano. Foda. Às vezes a gente age no automático, né? Eu quero ter pra ter, mas realmente, Exato. pra quê? Eu Faz tava, sentido eu pra tava mim? conversando com um amigo semana passada sobre isso. Tipo, qual a motivação de você ter uma Ferrari, por exemplo? Tipo, não sei, eu não consigo entender hoje. Isso falando hoje, com a É minha mais pros idade. outros do que pra ele, cara. Total, Só que a total, pessoa não admite. É muito mais pros outros do que pra ele. total. Primeiro, eu acho um carro brega demais, velho. Pra mim parece um carrinho de controle remoto, um adulto num carrinho de controle remoto. Ah, não, você é escasso, por isso que você tá falando isso. Eu não gosto. Não é um carro funcional. Você não anda na Deu uma cidade com enchente, já ele. era. Hã? Deu uma Não enchente, já passa era. numa lombada, cara. Nada. Enfim, É, cada um com o seu gosto. Mas na maioria dos casos eu tenho convicção de que é mais pros outros do que pra própria pessoa. Eu sou mais a viagem, cara. Muito É. mais, Uau. cara. é memória, né? Tem um livro que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Muito legal. Pô, legal. Recomendo muito. E ele fala sobre o que realmente traz felicidade para as pessoas. As pessoas estão sempre buscando felicidade através de 3 coisas extrínsecas, metas de fora: status, bens materiais e riqueza, aparência física e beleza. Por isso que tá tão na moda procedimentos para a pessoa tentar ser mais bonita. E por mais que a pessoa busque, ela não encontra, porque não é isso que traz real felicidade. Por mais carros que ela tenha, por mais bonita que ela seja, por mais seguidores que ela tenha, ela não vai encontrar real satisfação na vida aí. E aí esse livro mostra, através de vários estudos, que tem 3 metas intrínsecas, internas, que realmente trazem satisfação e felicidade. Uma delas é você gastar dinheiro com experiências e com outras pessoas. Isso traz muito mais felicidade do que você comprar um carro ou uma roupa. Outra delas é saber que você está crescendo. E crescer não é só financeiramente. É como pessoa, é aprender a tocar um violão, é aprender a falar inglês. Antes de ontem, eu peguei a minha primeira onda da minha vida. Cara, eu parecia uma criança. Eu tava rindo, eu não sabia por quê. Que massa, que massa. Quando eu dei o meu primeiro salto de paraquedas sozinho, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu estava crescendo. E outra delas é viver em estado de flow. O que é isso? É o que eu falei no começo do podcast. Tudo que você faz que te absorve e que você não quer estar em nenhum outro lugar é porque você tá feliz. Todas as vezes que você tá em uma situação que você fica, nossa, não vejo a hora de ir embora, nossa, que saco eu tá nesse trabalho, não vejo a hora de ir pro almoço, não vejo a hora de chegar sexta-feira, não vejo a hora de chegar às férias, é porque você não tá feliz. Então, quanto mais você vive experiências com pessoas que você gosta, quanto mais você busca coisas que te façam crescer, e quanto mais você vive experiências que te colocam em estado de flow, mais feliz você vai ser. Caralho. Excelente, excelente. Tem mais alguma coisa aí? Tem mais uma aqui. Eu não sei se li essa. Tem dificuldade com o meu foco. O que posso fazer para melhorar? Faça menos coisas, uma coisa de cada vez, e elimine as distrações. É igual a celular. É. Entendeu? Se você quer de fato fazer um trabalho bem feito, uma tarefa bem feita, deixe o celular em um outro ambiente, se possível desligado. E aí mergulha em uma única atividade de cada vez. Nossa, isso aí vai fazer o teu foco explodir e os teus resultados multiplicarem. Eu sofri isso por muito tempo.
E até hoje, essa é a minha treta. Cara, minha maior treta, eu sou um cara extremamente executor. Então eu acordo, a minha cabeça já começa a pensar em 1 milhão de coisas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que gravar vídeo, tem que fazer Reels, tem que responder caixinha no Instagram, tem que ir no podcast, tem que escrever um livro. Nossa senhora. E todas as vezes que eu não paro e respiro antes e começo a fazer tudo junto, eu tenho um dia estressado e pouco produtivo. Eu avancei 5% em cada coisa. Isso não funciona, cara. O próprio livro Essencialismo, ele dá um exemplo bem legal, que é tipo assim, imagina que aqui são 5 setas, ok? Aqui tá você, desperdiçando energia pra cá, tentando fazer uma coisa aqui, tentando fazer outra aqui, tentando equilibrar vários pratinhos, né? E aí você tem 5% de resultado, 2%, 5%. Se você pega todas essas setas e canaliza elas em uma única direção, você vai ter 100% de energia e foco em um único lugar. E aí você vai ter muito mais resultado. É um trabalho de autodomínio. De falar assim, vou deixar isso aqui de lado e vou só fazer isso. O que você tem que fazer agora? É escrever um roteiro? É só isso que eu vou fazer. Quando eu terminar de escrever o roteiro, aí eu respiro, daí eu vou para uma outra atividade. O que eu Esse é o tenho segredo do feito foco. que tá me ajudando bastante, eu tenho utilizado o método Pomodoro. Eu boto lá no Google, Pomodoro tem o cronômetro, então é 1 hora sem acesso a nada. Deixa o celular de lado, tudo de lado, dali 1 hora, 5 minutos Funciona eu muito entro, bem. olho pro celular, porque eu tenho que responder Claro. cliente, tenho que estar ativo com funcionário. Então, a cada hora eu paro 5 minutos. Cara, tem funcionado muito bem, melhorou muito minha produtividade. Porque senão você fica no celular, você começa a responder gente, cara, você não para, você não faz nenhum nem outro bem feito. Isso é muito ruim para a saúde mental. Nós não somos multitarefa, não existe esse negócio de multitarefa. Mesmo as mulheres que têm mais facilidade em lidar com mais coisas ao mesmo tempo, não funciona multitarefa. Não tem como eu estar aqui conversando com você e pensando na morte da bezerra. Eu tenho que estar aqui. Senão minha resposta vai ser falha, vai ser fraca, a conversa não vai fluir. Depois daqui é outra coisa, né? Então o problema da nossa geração são as distrações e querer ser multitarefa. E por mais que você até consiga fazer várias coisas no dia, mas às custas do quê? Você termina o dia esgotado, estressado, ansioso. Não é muito mais gostoso quando você fica 1 hora imersa em uma atividade e que você termina ela que você fala, nossa, que sensação boa, cara. Isso é ser bem-sucedido, irmão. Isso que é ser bem-sucedido. Ah, mas e se isso não der o resultado que eu quero? Isso aí eu jogo pra Deus. Isso aí eu jogo pro... É outro departamento, não é meu departamento. O meu departamento é fazer a minha parte. Agora, se vai ter um corte desse podcast que vai viralizar, se as pessoas vão gostar desse podcast, não cabe a nós, né? Tem um termo em inglês que eu gosto muito que é just show up. O que significa just show up? Mano, apenas acorde e apareça. Show up é apareça. Só aparece pro show, irmão. Só aparece pro teu show, por favor. Só isso que o universo pede de você. Apareça pro teu show. Faça a tua parte. Se desconecta do resultado. Na mecânica quântica, eles chamam isso de soltar. É muito doido isso. Muitas vezes a gente não tem o resultado que a gente quer porque a gente fica muito apegado ao resultado. É igual a mulher que vive procurando um namorado ou o cara que vive procurando uma namorada, de tão desesperado que ele tá ou que ela tá, ele afasta todo mundo. Ninguém quer uma pessoa desesperada. O cara que tá muito desesperado por dinheiro não consegue vender, porque as pessoas percebem que ele tá desesperado para vender. Olha que paradoxo, cara. Então é a arte de agir de forma desapegada. É fazer por fazer, mano. Só fazer. Sacou? Foda. Excelente. Eu já levei muito ensinamento aqui Nossa que eu senhora, cara, cabeça fervendo, né? Não, já sabe que vai ter que ter o próximo encontro, Com né, cara? certeza, tá louco, Porque muito muito foda. bom. Eu acho que só pra finalizar, essa questão de foco, a gente falou, né, sobre algumas técnicas e tal. Eu sou um cara que eu gosto de, por exemplo, quando tem uma tarefa muito importante, eu gosto de escutar música clássica, cara. Muito bom. Funciona mesmo. Porque, cara, pra mim, Demais. mano, eu coloco ali o fone, cara, eu fluo de um jeito. É insano. Pra mim A funciona música muda a nossa frequência, cara. A música. Você sabe que tudo é frequência, né? Tudo é energia, tudo é frequência. Pegar um microscópio e apontar aqui, vai ver que é, né, células, carne e osso, depois energia e frequência. Quando você coloca uma música que tem uma melodia, ela te harmoniza. Principalmente sem voz, sem letra. Né? Só um som tranquilo, calmo e sereno. Isso vai mudando a sua vibração. E aí isso vai te deixando mais focado, concentrado e alegre.
E aí, se você tá mais alegre, você tá mais criativo. Se você tá mais criativo, você tá mais concentrado. E aí você faz um melhor trabalho. Então a música é uma coisa sensacional. Eu gosto de escutar também aquelas lo-fi beats, sabe? Pra Batidinha bem trabalhar. de Legal, boa, legal. assim. Eu Acho curto bem ouvir massa. barulho de chuva quando eu tô trabalhando. Bem de boa, tipo, parece que você fica relaxado, cara. Outra coisa que eu gosto de fazer é acender um incenso também. Boto um incensozinho, é outro estímulo sensorial. O cheiro deixa o ambiente mais harmonizado também. Legal. Tudo isso muda, a gente pensa que não. Por exemplo, essas folhinhas, tudo isso aqui tá mudando o nosso psicológico. Deixa o ambiente mais agradável. Você colocar uma planta, colocar uma música, acender um incenso, colocar elementos no seu ambiente de trabalho que vai deixar a coisa mais harmônica, sabe? Isso faz você trabalhar muito melhor. Pode parecer besteira, mas não é. Muda tudo. Interessante. Bom, Mais um ensinamento. Isso aí. Cara, o papo tá muito bom, né, Fê? Sim. Muitos insights. Com certeza vai ter o segundo episódio, porque se deixasse a gente ficava 3 horas aqui. Vai gerar bons cortes, hein? Com certeza. Caraca. Queria- Garantido, pelo menos. Queria te agradecer, Adamo, por ter vindo, cara. Muito foda a conversa, foi muito longe. Perguntar onde que a galera te encontra, como é que a galera faz pra te achar aí. Show. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, muito massa conversar com vocês. Pra quem quiser me conhecer melhor, né, me encontra lá no YouTube, Adamo Peçanha, e no Instagram, @AdamoPecanha. Mas não é picanha, não, é Peçanha mesmo. E no TikTok boa. também, Adamo Peçanha, em todas as redes, Adamo Peçanha. Legal. Peçanha é italiano? Espanhol, se eu não me engano. Espanhol? É. Legal, legal. Espanhol. Acho que eu já tinha ouvido falar, eu achava que era italiano. Legal. Pô, Admo, obrigado aí, cara. Obrigado pela agradeço, conversa. rapaziada. Foi Muito top massa. demais. Só pelo Obrigado. próximo encontro aí. É isso aí. Ô, Tamo Rafa, e junto. aonde a galera te encontra Ah, também. boa, boa, boa. Galera, me encontra no @FinkRafa, F-I-N-K. Como diz no alfabeto aeronáutico, Fox India November Kilo. Oh. Rafa. Show. E eu sou o Fernando Quilice, @eufernandoquilice. Finalizamos aqui mais um Edscast. É só o começo, rapaziada. Se inscreve no canal. É muito importante agora no começo vocês se inscreverem para ajudar que esse projeto nosso seja mais longevo, que a gente consiga ir muito longe, porque papos como esse é difícil encontrar. Foi muito profundo e valeu! Isso aí.